Voltamos a conversar com o doutor em meteorologia Humberto Alves Barbosa sobre o monitoramento via satélite da seca e da desertificação no Nordeste. Professor, em termos quantitativos, quanto da área do Nordeste brasileiro já está afetada por esse processo de desertificação? O processo de desertificação hoje atinge a área territorial superior ao estado do Ceará. O que é bastante, né? É bastante e é significativo essas áreas degradadas pela desertificação. Há necessidade que se faça o levantamento ou desenvolvimento de ferramentas que auxiliem a tomada de decisão dos gestores públicos. A questão da desertificação ela é extremamente importante hoje no contexto da América Latina, porque tanto a severidade das secas, a duração das secas, a frequência das secas, como a degradação das terras secas e a desertificação tem aumentado nos últimos anos na América Latina. E a região nordeste do Brasil, principalmente na questão de secas e desertificação, e é na questão da desertificação hoje, que ela atinge áreas, os núcleos, as áreas degradadas no processo de desertificação, atinge a área superior hoje ao estado do Ceará. Porque quando se fala em seca, professor, o discurso oficial e governamental é muitas vezes no sentido, ou unicamente no sentido, de levar água com obras, não é? Transposição, canais, enfim. Os governos estão atentos a essa realidade, que é uma realidade muito preocupante, não é? Se você olha a seca num contexto político, cultural e socioeconômico no Nordeste do Brasil, no último século, houveram pequenas mudanças. Vamos colocar isso de uma forma um pouco mais contextualizada. Houveram momentos em que desenvolveram grandes obras de infraestrutura, porém houveram outras épocas que não houveram essas mudanças, que não houveram investimento em infraestrutura. E aí inclui-se tanto do abastecimento de recursos hídricos para as populações urbanas e rurais. Esse conceito de levar água, né, para quem tem sede, né? Isso, ou frentes emergenciais, que foi muito colocado isso no século passado. Então, o que aconteceu basicamente? Foi uma questão mais questão de mudanças de governos, de diretrizes de políticas públicas, que no último século fizeram com que tivemos momentos muito ativos de combate, de enfrentamento ao monitoramento de secas, porém houveram outras épocas em que esse monitoramento ele não houve as mesmas diretrizes, as mesmas tomadas de decisão pelos gestores públicos. Por exemplo, então a gente pode falar que essas obras, claro que num espaço de tempo muito grande, mas elas são paliativas, elas não vão resolver o problema, porque a terra está cada vez mais degradada, é isso mesmo? A questão da seca, né, ou das secas na região semiárida do Nordeste, é uma questão natural, climática. Ela pode ser agravada por outras atividades antrópicas ou atividades humanas. Mas eu focalizo a seca como uma questão climática e ela sempre vai ser recorrente, cíclica, com repercussões na dimensão socioeconômica, política, culturais e ambientais. Então, a forma como que a gente avança nessa questão do enfrentamento de secas no Nordeste do Brasil vai depender de como os nossos governos, nas escalas federal, estadual e municipal. Municipais também, né, professor? Exatamente, de como as medidas devem ser colocadas num contexto de enfrentamento de secas. Ou seja, o sertanejo, que é localizado... A população mais afetada diretamente pela seca, né? O sertanejo, ele, de certa forma, ele tem que enfrentar e tem que ser encontrado medidas, e eu parto do princípio que a medida educacional, medidas culturais e principalmente ambientais, elas têm que ser colocadas de uma forma muito específica para esse sertanejo, ou seja, na linguagem dele. Porque a seca, o enfrentamento da seca é uma questão natural, ou seja, você tem que enfrentar a seca porque ela é um cíclico. Ele é cíclico, ela é recorrente. Quer dizer, ela vai sempre acontecer. Vai sempre acontecer. Ela pode se agravar. O que se percebe que nos últimos anos que a severidade, a frequência e a duração das secas, elas têm aumentado na América Latina. E o processo de degradação. É possível ter um indicativo disso, professor? Por exemplo, daqui a 10 anos, como estaremos nesse cenário? Daqui a 20 anos, a seca tende a ser um fenômeno cada vez mais perverso e também um fenômeno cada vez mais constante? Existem vários fatores e quando a gente olha isso numa questão
de questões principalmente ligadas ao governo federal, estadual e municipal, a gente tem hoje institutos que desenvolvem pesquisas e que fazem o monitoramento e a previsão climática e a previsão de ocorrência de secas. Um exemplo disso é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, com a colaboração dos Centros Meteorológicos Estaduais do Nordeste, tem avançado nessa questão da previsão de ocorrência de seca na região nordeste do Brasil. As universidades, elas têm um papel fundamental nessa questão de desenvolvimento de metodologias para o monitoramento de seca. E nesse contexto, o Laboratório de Processamento de Imagens de Satélite, da UFAL, tem desenvolvido novas metodologias, e essas metodologias, a partir de satélites, de imagens de satélites, permite que faça esse monitoramento das secas de uma forma muito mais dinâmica e separe essas duas componentes, a componente meteorológica e a componente antrópica. Então, nos últimos anos houveram avanços. Um aumento na questão de dados, né? Mas com os dados que temos hoje, exato, e com as pesquisas que temos hoje, é possível dizer que a seca irá se agravar? A previsão de ocorrência de secas hoje é colocada para os próximos 50 ou 100 anos como um aumento da intensificação, principalmente da frequência e a duração da severidade das secas. Tanto frequência quanto a duração, quer dizer, teremos aí um semiárido cada vez mais seco. A duração e a severidade das secas, elas tendem a aumentar nos próximos anos. Já é uma característica que tem se percebido, que houve um aumento da frequência das secas. Por favor, houve um aumento da frequência das secas, e essa frequência e a severidade da seca também é também associada a impactos tanto socioeconômicos e culturais. Mas é o impacto ambiental pela escassez da água, que é um fator ecológico limitante para os recursos, principalmente para plantas, animais e o próprio homem durante esses eventos. E a vida do homem nessa região que sofre tanto, né, professor? Professor, muito obrigado pela presença aqui no Conhecer de hoje, parabéns pelo estudo, obrigado. Obrigado. E o Conhecer de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanhou, muito obrigado, até a próxima.